Estamos muito felizes em tê-los de volta para a terceira e última sessão de nossa Masterclass sobre a nossa prática Heartfulness. Vamos voltar para Kamlesh Patel para aprofundar a nossa experiência de meditação. Queridos amigos, bem-vindos de volta. Estamos na terceira sessão de Masterclasses em Heartfulness. Gostaria de compartilhar uma experiência pessoal com vocês. Uma experiência pessoal do meu passado, quando comecei este sistema de meditação Heartfulness. Fui levado a uma instrutora Heartfulness chamada de preceptora. Ela era uma senhora muito humilde, uma dona de casa. E a primeira pergunta que ela me fez foi: por que você quer meditar? Então eu falei sobre os pensamentos que eu nutria naquela época e todas as minhas ideias, de que eu gostaria de realizar Deus e seguir em frente na vida como um sannyasi, seguindo os passos do grande santo Swami Vivekananda. Ela disse: de acordo com a prática Heartfulness, preconizamos buscar Deus no núcleo do seu coração. Esta realização do Supremo só é possível através do coração. Agora, não importa onde você vá, o coração estará lá com você, quer você vá para a selva ou para o topo do Himalaia. Então, esta instrutora Heartfulness me disse muito bem, muito convincentemente, que se Deus está em toda parte, Ele está em seu coração também. Então, para onde você pode escapar do coração? Como você pode fugir do coração? Todos os apegos ou desapegos, ou os chamados estados de não apego, todos têm suas raízes dentro do coração. Assim, a preparação do coração é muito necessária. Não se diz que oferecemos nossa oração através do coração. É através do coração que sentimos as coisas. É através do coração que tomamos as decisões legítimas. É através do coração que somos inspirados a fazer coisas ou a rejeitar coisas. É através do coração que permanecemos criativos em nossas ideias. Então é bom preparar nosso coração antes de mais nada. Eu fiquei bastante convencido quando então ela me deu uma bela sessão de meditação individual. Vocês também podem tirar proveito dessas sessões individuais com os instrutores Heartfulness, onde quer que você esteja. Há muitos hotspots, como os chamamos, lugares de meditação. Vocês podem se conectar com eles e com todos esses instrutores Heartfulness em todo o mundo. Eu nunca vi ninguém cobrar nenhum dinheiro, porque a filosofia por trás disso é distribuir e compartilhar esse conhecimento com todos, livremente. O grande mestre com quem fui preparado costumava dizer: Deus não está à venda. E mesmo que ele estivesse à venda, quanto você pagaria? E se você pudesse pagar por Deus, por que precisaria de Deus? É algo para se pensar. Quando ponderamos sobre esta ideia do coração, em nossa busca para satisfazer nossa sede interior de realização de Deus, um pré-requisito é conectar nosso coração com a fonte suprema. Esta conexão é facilmente possível quando um vácuo é criado em nosso coração. Pense em um vácuo espiritual ou um vácuo emocional. Isso pode ser desencadeado muito facilmente oferecendo-se algum tipo de oração.
A oração deve ser de ordem muito elevada. Uma coisa é pedir coisas mundanas na vida. Oh, preciso disso, preciso daquilo, preciso estar na companhia de fulano, quero me livrar de tal companhia. Todos os tipos de coisas positivas e negativas das quais sentimos falta neste mundo material. Estamos todos acostumados a isso. E muitas vezes acabamos orando a Deus por coisas mundanas. Mas quando você já tem a opinião formada em sua mente de que eu gostaria de realizar a verdade final, a verdade suprema, então será que precisamos ficar implorando por coisas mundanas? Temos de nos fazer esta pergunta fundamental. Como se conectar através de uma oração sem ficar pedindo? Quando o nosso objetivo é tão sublime e tão elevado, a realização suprema, então esta conexão, que é feita de forma altruísta, tem que ter claro o tempo todo uma coisa. Que sim, meu Senhor, Tu és o verdadeiro objetivo da minha vida. O Senhor é Ele, e apenas Ele. Então, se esse for o caso, o que é que me impede de alcançar o nível mais elevado? É preciso fazer uma introspecção, pensar e analisar. O que é que me atrapalha quando aspiro a alcançar o nível mais elevado? Por quê? O que é que está me impedindo? Identifique essas coisas. Então percebemos que são os meus desejos, as minhas vontades que estão me impedindo efetivamente de alcançar o nível mais elevado, a ganância. Quando percebemos nossa pequenez, nossa fraqueza em alcançar o nível mais elevado e reconhecemos, meu Senhor, veja, eu tenho esses desejos. Não quero incomodá-lo, mas ajude-me, por favor. Ou mantenha o desejo em suspenso até que ele seja realizado, ou, por favor, remova-o se assim o desejar. Se não for relevante para a minha evolução, então, por favor, meu Senhor, ajude-me a resolver esta questão, seja para ter ou não ter esse desejo. De alguma forma, através desta invocação, através deste diálogo interior com nosso Deus interno, podemos invocar a essência superior e nos conectar com ela. Com esta oração, não precisamos usar tantas palavras, porque, afinal, quem quer que tenha recebido essa oração de algum lugar superior, ou que talvez a tenha mentalmente inventado e criado, não importa. Ela toca seu coração, isso se aplica a ele, ela atrai o seu coração. Quando grandes seres são inspirados com palavras maravilhosas, como essas palavras chegam até eles? É o coração que percebe os sentimentos, primeiramente. O sentimento da grandeza do outro, o sentimento de humildade do meu lado e o conhecimento de que Ele é quem vai me conduzir e me fazer perceber a verdade final. Essa é a essência da oração. Quando a oração desceu em forma de sentimentos, então os grandes seres traduziram tais sentimentos na forma de palavras. Quando usamos essas palavras que dizem: Meu Senhor, Tu és o verdadeiro objetivo da vida humana, elas deveriam criar um sentimento interior. Mas ainda somos escravos dos desejos. Expressa a ideia de que, sim, eu sou escravizado por meus próprios desejos. E eles se tornam barreiras para o meu avanço. E estamos invocando o poder superior, dizendo: Tu és o único Deus e poder que pode nos elevar a esse estágio. Nesta oração, estamos reconhecendo este fato, que ainda somos escravos de desejos, colocando obstáculos que dificultam o nosso avanço. E no final dizemos:
Tu és o único Deus e poder que pode nos elevar a esse estágio. Portanto, é tudo sobre nós, nosso e nos. Não é sobre mim especificamente. Estou incluído neste nós, mas eu escolho ser o último em toda a linha. Quando oferecemos a oração, ela deve incluir. A ideia de pluralidade deve estar presente. A ideia de mim não deveria estar presente. Claro, quando oferecemos oração, eu estou automaticamente incluído nela, reconhecendo que é o meu desejo que me traz impedimentos. E mesmo quando a pessoa alcança um nível mais elevado e ainda assim oferece a oração, ela não é mais uma oração individual, é para todos. Tendemos a oferecer orações a algum agente externo fora de nós. Todos nós vimos e testemunhamos em nossa existência a vida nascendo e a vida sendo arrebatada. No momento em que uma pessoa nasce, um bebê que sai do ventre da mãe, a partir daí, a força vital nesse bebê continua a conduzir a vida até o momento que chamamos de morte. Se você chama aquele agente que nos dá vida de força vital, ou o Atman, ou Deus, pouco importa. Contanto que perceba esta verdade, que existe uma força sobrenatural, um superpoder que está me dando vida e está dentro de mim. A alma, ou a força vital que me dá vida, não está fora de mim. Se eu agradeço a alguém externo por esta vida, como esta entidade que reside dentro de mim se sente? É como se você agradecesse a alguém que não preparou suas refeições, esquecendo sua mãe no processo, dizendo: "Ah, fulana preparou a refeição." Sua mãe ri. Este tolo não percebe que fui eu que preparei as refeições. Se as coisas mundanas são tão impressionantes, então vamos prestar um pouco mais de atenção a esse fato da vida, que sem essa força vital, eu não poderia estar falando, ouvindo, interagindo, dormindo ou acordando. Todas essas coisas são fúteis e tornam-se redundantes sem essa força vital. E sabemos que ela está em nós. A própria vida que eu tenho, essa vida palpitante, é prova disso. Eu sou a expressão dessa vida. Será que eu deveria olhar para isso fora de mim? Pensem nisso, por favor. E quando abordamos e invocamos esses poderes a partir de dentro, quando somos inspirados a partir do nosso interior, é exatamente a partir dessa fonte, deste mestre interior que nos guia o tempo todo. Ao invocar esse poder, essa graça, esse amor que vem de dentro, temos de nos dar conta de que nada vem de fora. Até mesmo a grande transmissão, sobre a qual falamos em nossa primeira sessão, Pranahuti. Essa também é emitida de dentro, da própria fonte. A fonte está dentro, no coração. Então, queridos amigos, simplesmente fechem seus olhos novamente. Vamos meditar por alguns minutos. Tenham em mente que, meu Senhor, Tu és o verdadeiro objetivo da vida humana. Nós somos ainda meros escravos de desejos, impondo obstáculos à nossa evolução. Tu és o único Deus e poder
a nos conduzir àquele estágio.
Mantenha a ideia de que a fonte de luz divina já está presente em meu coração. Vamos meditar.
Isso é tudo. Então agora você foi devidamente introduzido, como chamamos na filosofia yógica, ao sistema Heartfulness. Você pode preferir chamar de iniciação à prática. Como qualquer outra disciplina, até mesmo ir para a academia para malhar seu abdômen, bíceps e ganhar força, você precisa de algum tipo de regularidade. As práticas espirituais não demandam menos disciplina. Pela manhã, tente meditar por alguns minutos, o que fizemos no primeiro dia. E depois que a meditação terminar, não saia correndo da meditação. Mantenha os olhos baixos, calmos e tente entender e sentir seu estado interno. Anote isso se tiver tempo. E então tente manter essa condição o máximo possível durante o dia. E se você conseguir refinar esse estado interno ainda mais, tanto melhor. À noite, assim que chegar em casa, refresque-se. Faça o que for importante e então imediatamente faça esse processo de rejuvenescimento que discutimos ontem na segunda sessão. E esse terceiro aspecto sobre o qual acabamos de falar está relacionado com a oração. Trata-se de estabelecer uma conexão interna. Isto é para ser feito na hora de dormir. Estamos acostumados a orar sempre que estamos felizes, tristes quando acordamos. A melhor hora para oferecer a oração é assim que levantamos e quando estamos prontos para ir dormir. Essa oração não deve ser repetida como um mantra, mas à medida que avançamos por cada palavra, tentamos entender o significado de cada uma. Veja o impacto que está sendo criado em seu coração e como isso invoca a presença superior ou transmissão. É uma questão de experimentarmos isso. Todos vocês vão sentir isso. Agora vocês também podem experimentar o seguinte. Olha, Dade nos falou sobre a transmissão. Posso sentir a transmissão em meu escritório? Você não precisa me escrever, você vai sentir isso. Apenas use essa oração. Conecte-se com seu coração. E a transmissão fluirá onde quer que você esteja. Sempre que desejar, ela estará disponível. É uma jornada emocionante e cheia de aventuras. Acho essa jornada interna mais excitante do que qualquer outra coisa que já conheci até hoje. Sou empresário há cerca de 35 anos. Tive uma vida universitária, escolar, uma infância e tenho uma família. Nada deve ser abolido e não é necessário dizer, vou abrir mão disso, abrir mão daquilo. Aqui encontramos um equilíbrio perfeito entre Grihasta, a vida familiar, e a vida espiritual. É maravilhoso integrar e fazer uma fusão da vida material de maneira totalmente integrada à vida espiritual. Daí fica divertido. A vida se torna mais prazerosa com a meditação. Super prazerosa, na verdade. Tudo se torna super sensível. Se você ouviu uma música de alguém e gostou, ouça essa música depois da meditação e veja como você vai apreciá-la. A mesma coisa acontece na companhia de amigos. Você verá que a associação com seus amigos, festejar com eles,
assume um significado diferente quando meditamos. Quando fazemos negócios, a meditação nos ajuda de maneira diferente. Ela nos guia no sentido do que fazer e do que não fazer. Como estudantes, também, quando meditamos regularmente, a meditação nos ajuda a entender os diferentes cenários. Bem, queridos amigos, vocês não vão se arrepender. Por favor, tentem fazer isso com seriedade. E muito obrigado por estarem conosco.